Olá, meu nome é Requadros e esse é o quadro Recontando Casos. O quadro onde eu trago vocês aqui para minha sala pra gente conversar sobre casos criminais que de alguma maneira me interessam muito, me deixam muito intrigada, seja pelo lado psicológico ou pela investigação. E hoje, apertem os cintos, sentem, peguem algo para comer ou para beber, porque o caso vai ficar na cabeça de vocês por muito tempo. E ele é um pouquinho longo, do jeito que eu gosto, com bastante detalhes. E pra gente conversar realmente, bater um papo aqui, eu aqui, vocês nos comentários sobre o caso de Jimmy Savile. E eu já quero fazer uma pergunta para vocês escreverem aqui nos comentários se vocês acham possível uma pessoa ter duas personalidades totalmente diferentes. E se sim, vocês acham possível que ela engane milhões de pessoas durante praticamente 60 anos? Para começar, esse caso me chamou a atenção porque eu assisti um documentário na Netflix, que o nome é Segredos e Crimes de Jimmy Savile, a British Horror Story, que acho que é uma alusão aí ao American Horror Story. Eu vou citar durante o vídeo várias vezes esse documentário para vocês saberem mais sobre ele e o que eu achei, mas eu descobri que posteriormente, conforme eu fui pesquisando, é que realmente eu vi o tamanho e extensão que era esse caso, por isso que me interessou bastante. Então, quem era Jimmy Savile? James Wilson Vincent Savile nasceu dia 31 de 10 de 1926, ou seja, no Halloween, em Leeds, na Inglaterra. Ele era o caçula de 7 irmãos e ali na Grande Depressão, mais ou menos quando ele tinha uns 14 anos, ele começou a trabalhar como Bavin Boy. Bavin Boy eram os garotos que eram recrutados para trabalhar nas minas de carvão pós Segunda Guerra Mundial, onde a produção estava caindo muito, então eles recrutavam esses meninos novos para trabalhar nas minas para aumentar a produção de carvão. Nesse trabalho, que eu imagino que era realmente muito pesado, ele ganhou aí várias lesões na coluna. E foi nesse trabalho que ele se familiarizou com duas coisas, digamos assim, que vão acompanhar ele durante a vida inteira. Ele descobriu o que posteriormente ele chamava de poder do esquisito, que mesmo trabalhando ali nas minas, ele ia trabalhar de terno e gravata, sempre muito arrumado. E ele percebeu que o diferente, o que não era ali comum a todo mundo, chamava atenção. E isso ele gostava muito, ele gostava de ser assunto para as pessoas e gostava de chamar atenção, que as pessoas viessem até ele com curiosidade de saber como ele era, e aqui ele já começa também a desenvolver essa personalidade mais excêntrica, de sempre querer ser o diferentão ali da turma. E a segunda coisa é que foi nessa época que, por causa das lesões que ele tinha na coluna, que ele começou a frequentar muitos hospitais. Ele era frequentemente visto animando os pacientes dos hospitais, então assim, era normal ele levar guloseimas, cervejas, contar uma piada, qualquer coisa que animasse as pessoas desses hospitais. E vocês vão ver que isso tem tudo a ver com a história dele, infelizmente, né? Essa parte do hospital vai ficar presente durante muito tempo. Ele também chegou a trabalhar como traficante de sucatas, onde ele descobriu que era bom em persuadir as pessoas, na conversa, em conhecer. Ele viu que a conversa te leva aos lugares certos, com as pessoas certas. Então, assim, em cada trabalho ali ele foi desenvolvendo alguma coisa da personalidade dele. Falando um pouquinho brevemente aqui sobre a relação dele com os pais, né? É muito engraçado, porque o pai dele apresentou pra ele uma das paixões que ele levou pro resto da vida também, que foram os charutos. E o pai apresentou isso pra ele quando ele tinha 7 anos de idade. Com a mãe, era um pouco diferente, porque, assim, ele queria sempre a atenção da mãe e parecia que ele sempre precisava disputar essa atenção com todos os outros irmãos, não era algo assim que ele tinha facilmente. A relação com a mãe dele é o mais importante aqui, a gente vai ver também no decorrer do vídeo, que é bem bizarra e ela acaba de uma maneira bizarra também. O nome da mãe dele era Agnes Monica Savile e ele posteriormente chegava a falar que a mãe dele nunca sentiu orgulho dele, que ela sempre achava que ele nunca ia ser nada na vida, que ia acabar preso ou enganado. Então era uma relação um pouco fria entre eles, assim, um pouco distante, apesar de ser mãe e filho, era um pouco estranha.
Seguindo aqui agora com a carreira profissional do Jimmy, na década de 50, já adulto, Jimmy era muito interessado nos esportes. Fazia muito ciclismo, corridas e luta. Ele chegou a ser lutador profissional e chegou a ter lutas televisionadas também. Jimmy Savile has got him. An absolutely splendid performance by Jimmy Savile. Marvelous. May I say how fit you are looking, Mr. Savile? Which part of me? Nessa época, como ele tinha essas lutas televisionadas, ele fez algumas participações em filme, inclusive num filme que o nome é A Boy, a Girl and a Bike, que ele aparece andando de bicicleta. Na década de 50, algo que estava em ascensão eram os salões de dança, né, as boates, os lugares que os jovens iam para dançar e para escutar música. Era uma época que não existia muito a cultura jovem, os jovens não tinham muito aonde ir, um lugar para que ele se sentisse bem, para se divertir, e os salões de dança estavam crescendo. E com isso apareceu a figura do DJ, que assim, é um pouco diferente da figura que a gente vê hoje em dia, dos DJs de hoje em dia. Antigamente era o cara que escolhia as músicas e tal, mas era também o cara que animava a festa, que falava no microfone, meio que um apresentador junto com o DJ. E o Jimmy começou a trabalhar nisso, ele descobriu nisso uma paixão. E obviamente já, como eu falei, ele era uma pessoa excêntrica e ele sempre quis passar essa imagem de pessoa diferente, que fazia as coisas diferentes, que se vestia diferente. Então, imediatamente ele virou já, assim, um fenômeno nesses salões de dança. Ele lotava os salões de dança, todo mundo queria ir para esses locais para ver ele. Já não era mais assim para ir em algum lugar escutar música, mas especificamente para ver ele. Aqui eu tô resumindo bem, né, mas realmente foi um sucesso assim rápido que aconteceu na vida dele, de ele se tornar esse DJ famoso em todos os salões de dança. E é meio difícil aqui eu tentar explicar o quanto famoso ele era, porque assim, hoje em dia a gente vê muitas pessoas sendo famosas, né? É meio que comum, assim, qualquer pessoa no Instagram, às vezes a gente tem pessoas famosas que a gente não conhece. Mas ali, gente, década de 50, não tinha nem Beatles, não tinha Rolling Stones, não tinha nada ali no Reino Unido. Então, ele, nessa região, realmente ele se tornou, né, uma celebridade. As pessoas iam atrás, pediam autógrafo e tudo mais. Mas ele era, assim, um DJ que era meio que tratado já como uma pessoa, assim, super, super famosa. Mas é nessa época que a gente vai começar a entrar aí no lado obscuro, no lado mais sombrio do Jimmy. Como eu falei, ele era muito influente, então em alguns clubes que ele trabalhava, ele mesmo contratava os seguranças que iam trabalhar naquele local, e ele chamava as pessoas que ele conhecia da época das lutas. E a ordem que ele dava era que se aparecesse algum encrenqueiro, alguma coisa na boate, ali no salão de dança, era para esses amigos dele levarem para uma sala específica, amarrar eles em umas cadeiras imóveis e bater neles até que eles pedissem por misericórdia. Era algo assim bem violento relatado na época. Quando a polícia às vezes era chamada para tentar fazer alguma coisa nesse aspecto ali, nessa situação, o que ele falava era o seguinte: se você tivesse uma filha de 15 anos que tivesse aqui na boate, você não ia gostar que eu tivesse dando a ela essa segurança de conter essas pessoas que estão aqui, né? Que vai saber o que eles vão fazer com a filha de vocês. Então, assim, ele usava esse já poder, essa oratória, esse poder de inverter a situação e ganhar um certo poder em cima da polícia. Mudava, né? Ele mudava a situação totalmente a favor dele, para que ele não saísse como pessoa ruim, e sim, na verdade, como uma pessoa ótima que estava ajudando as outras pessoas que estavam ali, né? Nessa época a gente tem, assim, relatado que foi a primeira denúncia de abuso sexual que o Jimmy fez na vida dele, mas ela foi descartada. Eu não consegui achar exatamente se ela foi descartada porque a vítima acabou voltando atrás, ou se eles só não foram atrás das evidências, alguma coisa do tipo, mas é tido que nessa época, quando ele tinha 28 anos, mais ou menos ali no meio da década de 50, foi onde teve esse primeiro relato que ele tinha abusado de alguém. Eu quero que vocês tenham isso em mente, gente. A gente tá no início da história dele. Ele tinha 20 e pouquinhos anos, aqui um pouco perto de fazer 30. Já existiam os rumores que ele não era uma pessoa, assim, tão correta.
os empresários maiores que eram donos desses lugares, dos salões de dança, eles já sabiam de uma certa fama dele e falavam pros empresários que tomavam conta dos salões de dança para não deixar as filhas deles perto do Jimmy. Ou seja, eles avisavam para esses empresários do tipo, ó, cuida com a sua família, mas ao mesmo tempo eles não deixavam de contratar o Jimmy, não deixavam de contribuir que a fama dele aumentasse cada vez mais, que ele ganhasse mais dinheiro. Depois disso, ele foi apresentar um programa na TV chamado Young at Hearts, que eu acho que era basicamente uma MTV da vida, só que não era MTV, obviamente. Ele apresentava música, era preto e branca a TV, né? E mesmo assim, mesmo ela sendo preto e branca, ele... Cada semana tava com uma cor diferente de cabelo, as roupas dele eram muito coloridas, o jeito dele se apresentar era diferente, era excêntrico. Ele sempre queria deixar essa imagem, assim, como se ele realmente estivesse colocando uma fachada ali para que as pessoas não atravessassem pro outro lado, né? Parassem naquela esquisitice dele. Ele era muito esquisito, gente. Eu não consigo... Eu sei que hoje eu sei a história dele, assim, mas eu olhando pro rosto dele, é muito difícil eu acreditar em várias coisas que eu vou contar aqui, em como ele se tornou uma celebridade tão gigantesca no Reino Unido. De qualquer forma, ele queria passar essa ideia de um personagem realmente, e ele conseguia o que ele queria, que era ser comentado, ser falado, as pessoas se intrigarem com a presença dele e a fama dele aumentar cada vez mais. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse caso, eu fui pesquisando assim com a mentalidade do tipo, não, eu não acredito que as pessoas não sabiam o que ele fazia. Porque assim, gente, o que eu vou contar daqui pra frente é assim, é até difícil, acho, de assimilar. Acho que vocês que vão estar escutando aí que de repente não conhecem essa história, assim, é muita coisa que vocês vão pensar assim, gente, não é possível que isso aconteceu. Como eu falei, ele já tinha essa relação com a polícia de poder, de troca de favores, digamos assim. Ele se relacionava muito bem com empresários, com pessoas importantes, influentes, porque aonde ele passava, ele trazia dinheiro, ele trazia visibilidade, publicidade. Então, assim, quem que não quer isso, né? Então, já existia rumores nessa época que sim, ele tinha predileção por meninas menores de idade. E assim, ele chegou a ser pego com meninas menores de idade dentro do carro dele, mas era sempre tudo meio que varrido para debaixo do tapete, a polícia fingia que não via, né, abafava o caso e nunca dava em nada. Durante a década de 60 foi a década que ele ficou ainda mais famoso nacionalmente, mas também internacionalmente. Para vocês terem ideia, ele foi a pessoa escolhida para entregar o disco de ouro, se eu não me engano, pro Elvis, lá em Hollywood. Para vocês verem, gente, a magnitude que era essa pessoa, para você ser escolhida para entregar um disco de ouro para o Elvis Presley na década de 60. Existiam nessa época aí duas bandas que estavam começando a ficar muito famosas, acho que já estavam assim estouradinhas, e que vocês conhecem muito bem até hoje, que eram os Beatles e os Rolling Stones. E o Jimmy, ele tava sempre no meio dessa galera. Ele apresentou o show do Rolling Stones, ele sempre tava como empresário dos Beatles, ele sempre tava nas cabeças, com as pessoas famosas, com as pessoas que mais apareciam na TV. Nessa época da década de 60, ele fez mais participações em filmes, alguns filmes até que ele mesmo se convidava e falava, eu quero fazer, e as pessoas aceitavam, porque era quase tipo uma honra ter ele no seu filme. Então ele tinha toda essa facilidade de andar entre essas pessoas famosas e influentes da época. Aqui que vem a dualidade das coisas, né? Essa pessoa que tá lá com os Beatles, com o Elvis, fazendo vários filmes, sendo amada por muitas pessoas, idolatrada, e meu Deus do céu. Ao mesmo tempo, foi nessa época que um menino de 10 anos abordou o Jimmy na entrada do hotel que ele estava hospedado para pedir um autógrafo. E o Jimmy, conversando com ele, conseguiu convencer ele a entrar no hotel. E ele abusou do menino de 10 anos. Durante a carreira toda dele, ele sempre tá com vários programas, vários projetos ao mesmo tempo. Nessa época ele tinha um programa de rádio. E eu esqueci até de dizer, mas ele foi premiado
4 anos consecutivos como o melhor DJ do ano, assim. Então, pra vocês verem, ele sempre tava realmente no top, né? Na década de 60, então, ele tinha esse programa de rádio que era muito famoso. É engraçado a gente achar hoje em dia um programa de rádio, né? Que as pessoas achem que quem tá apresentando lá é uma super celebridade. É um pouco distante da gente hoje em dia. Mas antigamente não era assim, né? As pessoas da rádio eram estrelas também. E ele já era famoso, né? Então, ele só... assim, fazia mais um programa ali que era esse de rádio, onde ele apresentava músicas, e mesmo pelo rádio ele conseguia transmitir a sua estranheza, a sua excentricidade e a personalidade diferente de qualquer um que existia ali no momento, né? E de se tornar uma das pessoas mais famosas do Reino Unido. So, let's go inside and swap with them. It's a bit cold in here, personally. O que eu li é que ele fazia muito sucesso porque os apresentadores de rádio eram muito formais, né? Era aquela coisa mais formal, até na maneira de se vestir, de aparecer em fotos e tal. Porque as pessoas iam também conhecer as pessoas na rádio, né? Então ele tinha esse contato com o povo. Eles eram mais distantes, eles eram mais formais, as roupas e tudo mais. E ele não, ele era da galera, ele era do povo. Então o pessoal chamava ele de Jimmy do povo, o homem do povo, porque ele entrevistava as pessoas na rua, ele conversava com todo mundo assim como se fosse da família. Ele não era alguém distante, ele era alguém que estava ali nas ruas conversando com todo mundo. Ele dava selinho nas senhoras das ruas, era algo assim realmente bem Elvis, bem Beatles. Assim, o Beatles eu não sei se dava selinho nas pessoas, mas o Elvis dava, né, na plateia. E ele fazia igual, gente, assim, é muito inacreditável de pensar na fama que ele já tinha aqui nos anos 60. Ele era visto realmente como uma entidade, assim, maior, como uma pessoa que todo mundo confia, uma pessoa que ninguém suspeita de nada, que tá ali só pra fazer o bem, pra alegrar você, porque ele é muito diferente, ele é muito excêntrico, então as pessoas, elas paravam aqui, entendeu? Paravam nessa parte, assim, né? Não iam pra página 2. Pra ajudar mais ainda nessa fama que ele tinha, em 1964, quando ele tinha 37 anos, ele ganhou um programa de TV na BBC, o Top of the Pops, que foi, assim, um programa que eu acho que ele ficou mais tempo e que se tornou ele ainda, assim, mais famoso. Esse programa ficou no ar mais de 40 anos. Não que ele ficou 40 anos nesse programa, ele ia e voltava, mas ele tava lá no primeiro programa e no último, porque eu acho que no último eles devem ter chamado ele pra finalizar, né, que isso ele já tava bem velhinho, mas ele participou de toda essa construção durante todos esses anos desse programa Top of the Pops. E esse programa, ele era focado nas paradas britânicas de música. Então, assim, o que tava bombando no momento. Ele levava essas bandas, cantores lá e tinha plateia, né? E a plateia era normalmente aí, acho que 90% feminina e de pessoas menores de idade. Inclusive, eu peguei relatos de pessoas que trabalhavam na BBC nessa época que falam que era absurdo o tamanho frenesi das fãs, não só com as bandas que iam lá, né, porque também eram bandas sempre famosas e cantores, mas com os DJs. Não era só ele que apresentava o programa, tinham outros. Então, assim, eles eram tão famosos quanto as pessoas que iam lá, e as pessoas iam lá pra ver eles também. E alguns desses colegas, os mesmos que falavam, né, que era toda esse frenesi, eles falavam que jamais passou pela cabeça deles que o Jimmy abusava, molestava e até estuprava algumas dessas meninas que iam nesse programa. Em contrapartida, é muito engraçado porque também nem sempre uma pessoa vai saber de tudo, né? Mesmo você trabalhando com ela, mas nessa época existiam sim já alguns rumores de tabloides britânicos de que sim, que ele era responsável por alguns abusos dentro da BBC, inclusive assim, dentro da BBC mesmo, assim, dos locais da BBC. O rumor dizia que ele era responsável por 30 estupros. Existiram jornalistas, sim, que tentaram levar as matérias adiante, mas eles sempre eram desencorajados pelos editores, né? Por quê? Porque o Jimmy, na época, ele também era colunista em alguns jornais e algumas revistas. Ou seja, vocês vão perceber que ele sempre tá em todos os lugares, de certa forma, todos os lugares importantes que ele precisa estar para que nada venha atingir
a imagem que ele tá tentando construir. Como é que eles iam contra um colunista que fazia vender tanto jornal, que fazia o jornal chegar aos jovens, por exemplo, como eu li, né? Os jovens compravam os jornais por causa da coluna do Jimmy Savile. Como que eles iriam dar continuidade a um rumor desse? Porque se fosse verdade, eles iam perder, né, digamos, a mina de ouro que eles tinham ali. Eles tinham já um nome muito valioso que as pessoas não queriam perder de jeito nenhum. E aqui ele tava assim, acho que a gente pode dizer que era o pico de sucesso dele. Ele tava apresentando vários programas diferentes na BBC, além do Top of the Pops. Ele participava de programas até assim para jovens mães, para dar recados de saúde. Qualquer coisa que iam fazer, chamavam ele, assim. Ele aparecia no ar na TV mais de 1, 2 vezes na semana, então era uma pessoa, assim, que sempre tava com uma visibilidade muito alta. E nessa época, ele decidiu que ele não tinha muito pra onde ir, o que ele ia fazer agora, e daí ele decidiu que ele ia começar a fazer caridade. E é aí que a gente vai entrar no lado mais, acho que, obscuro de todos e mais absurdo. Ele se voluntariou na Enfermaria Geral de Leeds, que era a cidade ali onde ele morava, e foi aceito como voluntário. Essa enfermaria ela estava sendo reconstruída, então ele ofereceu, além dos serviços como voluntário, também queria arrecadar dinheiro para a reconstrução ali da enfermaria. Então ali que começou esse esquema que vai perdurar aí durante a vida inteira dele, que era essas arrecadações de muito dinheiro que ele fazia para esses locais. Essa enfermaria de Leeds foi, acho que a primeira ali maior. E nessa enfermaria, assim, quando ele chegou lá, ele foi, assim, era como se Deus tivesse descido ali na enfermaria naquele momento. As pessoas ficaram em choque, ficaram em êxtase. O que as pessoas viam de fora, né? Que ele era a pessoa maravilhosa, que ia ajudar todo mundo. Mas ele percebeu que a caridade, além de ajudar na imagem dele, que ele sempre era muito preocupado, né? Que ele queria construir cuidadosamente, ele percebeu que a caridade ia dar acesso para pessoas mais vulneráveis. Simples assim. E para mim o mais absurdo é que nessa enfermaria ele tinha acesso 24 horas por dia a qualquer ala, a qualquer sala, em qualquer momento. Ele era visto sempre de jaleco, sempre andando e transportando pacientes, e ele era visto no hospital como uma pessoa de confiança, porque ele estava trazendo ali dinheiro para a reforma do hospital, ele estava trazendo ajuda, a visibilidade que o hospital precisava, então ele era visto como um amigo sempre ali do hospital e das pessoas que ali estavam. E essa parte da caridade ele também usou com a polícia, porque ele também ajudava instituições que a polícia estava envolvida, né, ou fundações, instituições da própria polícia, e ficava meio que aquela coisa assim do, eu fiz uma coisa por vocês, pode ser que um dia eu peça alguma coisa em troca. Então ali ele já tinha uma relação também maior ainda com a polícia de proximidade, né. Ele sabia na realidade que a fama comprava o poder. Quando ele descobriu isso, assim, ele levou para a vida dele inteira. Nessa época, na enfermaria, as pessoas não discutiam muito a sexualidade dele, assim. Eu acho que eles viam ele como uma pessoa meio que assexuada. Eles chegavam até a comentar que achavam que ele poderia ser gay, porque ele nunca era visto com nenhuma mulher, nunca conseguiam achar uma mulher que ele tivesse tido algum relacionamento, mesmo que ele passasse essa ideia de que ele era garanhão e de que ficava com muitas mulheres e que as mulheres, nossa, caíam aos pés dele, como que realmente caíam, né? Não era uma mentira. Então, assim, o único comentário que tinha nessa época era meio que uns olhares estranhos que ele dava pra enfermeiras mais novas, tipo de 16, 17 anos, e que elas ficavam um pouco incomodadas, então, assim, elas comentavam entre si, mas era aquela coisa, eu acho, que mais aquele comentário do tipo, o velho babão, né? Porque aqui ele já tava perto dos 40 e as meninas tinham lá 16, 17 anos, e também lembrando que 40 anos na década de 60 é diferente de 40 anos de agora, só pra lembrar, tá, gente? Então, assim, ficava acho que nessa coisa do tiozão ali, fazendo umas piadinhas meio sem graça, então, assim, ninguém muito levava pra frente. Nessa enfermaria, ele abusou de 60 pessoas entre pacientes e funcionários. 19 dessas pessoas eram crianças. E dentro desses casos, inclui-se molestar uma garota com danos cerebrais dentro de uma enfermaria e agredir um menino de 12 anos no orfanato. Essa época foi o que a polícia posteriormente chamou como o pico de abuso do Jimmy, que durou praticamente uma década. E o objetivo que ele queria com a caridade dava certo, porque
essa imagem que ele tinha com a caridade fazia com que as pessoas não levassem adiante qualquer rumor nesse sentido. Então, não existia nenhuma continuidade entre esses rumores, apesar de ser tantas pessoas, né, gente? Eu não consigo acreditar a quantidade de gente que sofreu nessa época aqui, em cada lugar que ele passava, e ninguém ouvia essas pessoas. Mas a realidade é que muitas não falavam realmente, não levavam pra frente. A gente já vai entender também por quê. A questão é que ele era um nome muito grande e que ninguém queria perder. A enfermaria não queria perder aquela arrecadação de dinheiro, a BBC não queria perder o maior artista que ela tinha, o rádio não queria perder, o jornal não queria perder. Então ele estava em todos os lugares e ele era importante para todos esses lugares. Vocês devem estar se perguntando como que ele fazia esses abusos, né? Ele tinha esse acesso 24 horas por dia a todas as alas. Ele participava como voluntário na portaria, como porteiro e como maqueiro. E assim, é muito triste porque são pessoas que estavam ali doentes, pessoas que estavam medicadas com dores e às vezes até inconscientes, e ele tinha acesso a essas pessoas. Então eu acho que fica até autoexplicativo como que ele conseguia fazer esses abusos e também como que muitas dessas pessoas não levavam pra frente. Muitas dessas pessoas nem sabiam ou nem souberam que tinham sido abusadas, justamente por essa condição que ele tinha no hospital, né? De às vezes elas estarem desacordadas, medicadas, enfim. No documentário da Netflix, gente, tem muito desse lado, assim, creepy de hoje, né? A gente analisar hoje, o que a gente sabe hoje dele, o que vocês vão saber aqui também mais ainda durante o vídeo, com o que as pessoas viam antigamente, né? O quanto é absurdo as coisas que ele fala, o jeito que ele faz as coisas, o que ele fazia, que hoje jamais isso ia acontecer, eu acredito, né? Que é muito absurdo, assim, as frases que ele fala, tem umas frases, assim, muito tristes. Nessa época aí, ele tá contando, né, que ele achava o máximo ele estar ali ajudando como maqueiro. Ele pegava, assim, por exemplo, um paciente que tava precisando tirar um raio-x, então era ele que levava a maca até o raio-x. E ele fala que ele chegava, assim, no quarto e falava: quem vai ser a menina de sorte de hoje? Do tipo que ele vai levar pro raio-x. Só que nessa época acho que ninguém tinha essa noção, né? Hoje a gente olha, vê que a menina não tinha nada de sorte de estar ali nas mãos dele naquele momento. Enquanto tudo isso acontecia, para vocês terem noção, ele arrecadava 3,5 milhões de libras para essa enfermaria, eu acredito que por ano. Então, assim, realmente ninguém tava nem aí. Por que que ele tava ali? Por que ele se vestia daquele jeito, por que ele falava daquele jeito. Todo mundo só estava realmente pensando no que ele trazia pro hospital. E ele foi questionado algumas vezes se essa caridade que ele fazia não era só uma publicidade para ele. E ele falava que não, porque a publicidade seria se ele tivesse algum benefício com isso, e na verdade o que ele fazia era só benefício para as pessoas, para os doentes e para o país. Então, com essas palavras que ele ganhava todo mundo, né? Ele era chamado, assim, também pra fazer propagandas do tipo a importância de usar um cinto de segurança, sabe, essas coisas institucionais. Inclusive, ele foi chamado por uma campanha nos Estados Unidos, que o nome é Stranger Danger. Resumidão, assim, é a ideia do não fale com estranhos, mais ou menos, assim, né? Era uma campanha porque tava tendo muitos casos, assim, de crianças sendo abordadas por pessoas estranhas, e eles queriam fazer essa campanha de conscientização para as crianças não falarem com estranhos. E quem eles chamaram? Eles chamaram o Jimmy. Eu não consigo entender como é que eles acham que uma pessoa com esse rosto, com esse tipo de personalidade é a pessoa para falar com as crianças. Mas aparentemente era, e aparentemente as crianças adoravam ele, assim como o resto inteiro da população. Porque ele fazia umas corridas de cidades para cidades, durava uma semana a corrida, que eram corridas de arrecadação para essas instituições. Então, assim, no documentário da Netflix mostra muito bem isso. Ele era ovacionado, gente. Ele era televisionado todos os dias que ele tava correndo. As pessoas iam atrás dele com carro, correndo atrás. As meninas iam correndo do lado dele, pediam pra dar selinho, pediam pra autografar. Ele era uma celebridade popstar, tipo, realmente Elvis, Beatles, nesse nível. Só que lá, né? Lá no Reino Unido. E no documentário tem muito dessa entrevista de um repórter que fez nessas corridas. E ali, gente, é muito louco, porque você vê, parece assim, que realmente a pessoa real
toma o lugar da celebridade e ele começa a dar umas declarações bem estranhas. Tem uma hora que chega uma menina, um cara, né, traz uma menina, ele tá dando uma entrevista, assim, lavando o pé, e ele pede pra examinar a menina de uma maneira bem grosseira, assim, ele fala, vira ela, ele vira, e daí ele fala, guarda pra depois, sabe? Como realmente fosse um objeto que ele vai usar depois. Então essas coisas pro repórter ele lembra que soaram estranho, mas que era uma coisa que as pessoas não sabiam se ele tava fazendo uma piada ou se era verdade, né? Tem uma cena que ele tá na frente do Lago Ness. O repórter pergunta, por que você acha que o monstro não apareceu hoje, né? E ele falou assim, porque monstros não gostam de competição. Então, na época, o que as pessoas devem ter pensado? Tá falando ali da aparência dele, que ele pode se parecer com um monstro e tal, assim. Agora, a gente analisando, a gente vê realmente que ele se via como um monstro, ele sabia o que ele fazia, e ele dava essas dicas, mas a galera tava tão enfeitiçada pela imagem dele que elas não conseguiam ver, né? Poucas pessoas conseguiram ver. E ele já era, assim, realmente um personagem de folclore britânico, assim. É aquela... Quando a pessoa já virou realmente um pacote, assim, um personagem, né? Era sempre o agasalho colorido, o charuto, o óculos, o cabelo cortado daquele jeito meio estranho, tênis, e sempre muito extravagante. Então, era já essa imagem, assim, que fixava na cabeça das pessoas e elas não conseguiam, como eu já falei, ir além daquilo. Gente, fica comigo, porque esse vídeo vai ficar longo, mas a história é que ela realmente tem bastante coisa aqui que eu quero que vocês saibam. Qualquer coisa, dá uma pausa, vai fazer uma pipoquinha, volta, vai encher o seu copinho de café, de chá, de vinho, qualquer coisa, e depois volta e vamos continuar aqui. Na década de 70, chegamos à década de 70, um dos locais que ele frequentava, e vai ser um local bem importante para nossa história aqui, ele se tornou voluntário na Escola para Meninas de Duncroft. Lembrem desse nome. Ela era uma escola para meninas que tinham feito alguma coisa ruim, assim, por exemplo, desde roubar ou até realmente matar, às vezes matar criança porque teve depressão pós-parto, sabe? Essas coisas assim mais específicas para as mulheres. E tinha também assassinas que matavam maridos, enfim. Eram mulheres, especificamente mulheres, que tinham feito alguma coisa contra a lei e que tinham alguma perturbação psicológica, então elas não iam para a cadeia, elas ficavam ali. Mas tinham também meninas, assim, que de repente elas não tinham feito crimes muito pesados, mas elas tinham essas perturbações e elas não poderiam conviver em sociedade, digamos assim. E ele foi se voluntariar lá. Aí eu tenho um depoimento aqui de uma das vítimas, eu quero deixar claro aqui que eu não vou ser explícita em nada, tem todos os links aqui embaixo, mas essa vítima relatou que ela tinha 14 anos, quando ela frequentava a escola, e que ele chegava lá com grandes caixas de presentes, com os melhores discos, maquiagens, perfumes, e algumas delas, de algumas meninas específicas, ele oferecia mais presentes, mais perfumes, mais discos e às vezes até dinheiro em troca de favores sexuais. Então ela conta, assim, que aconteceu porque ele levava elas pra passear com o Rolls Royce dele, ele sempre tava com o Rolls Royce dele, e ele chamava muita atenção e ele levava as meninas pra passear. E acontecia que dele dar esses presentes e quando elas aceitavam, ele se sentia no direito de abusar delas, já que ele trouxe presentes pra elas, né? E ela falou que ele também oferecia que elas participassem da plateia dos programas dele em troca de sexo e outras coisas, levava elas pro flat e elas topavam. A gente não tem como julgar essas meninas, pelo amor de Deus, né? Eu não quero que ninguém faça isso nos comentários, porque se fizerem vão ser apagados. É muito complicado, né? A gente imaginar que essas meninas, elas já tinham uma perturbação psicológica, eram meninas novas, elas não conseguiam muito saber o que era o certo, o que era o errado, e inclusive uma delas fala que ela achava que era o normal, assim, que pra ela ir numa TV, que na época era algo assim totalmente inatingível, era o que ela tinha que fazer. Ela não conseguiu ver isso como um abuso e ele se aproveitava disso, obviamente. Na hora que ele percebeu como que essa instituição funcionava, ele viu que ele estava ali num parque de diversões, era tudo que ele precisava. Mesmo se elas reclamassem, quem iria acreditar, né? Já era difícil delas reclamarem, delas entenderem que aquilo era um abuso
e muitas delas, de novo, eram muito medicadas, até pelos psiquiatras mesmo, né? E ele se aproveitava disso, né? Elas dificilmente iam reclamar, e as que reclamassem provavelmente não seriam acreditadas, justamente pelo estado que elas se encontravam, né? O estado da mente, da cabeça delas. É muito complicado a gente pensar o quanto ele pensou aonde ele poderia fazer essas coisas para que não fosse descoberto. Quais pessoas ele poderia fazer isso e quais pessoas ele tinha que agir como uma pessoa correta. Tem relatos também, porque além do Rolls Royce, ele tinha um motorhome. Ele não tinha... Ele já era uma pessoa rica, ele tinha várias casas, mas ele fala que ele não tinha uma casa dele, que ele tinha bases. E essas bases incluíam os hospitais. Em cada hospital ele tinha um quarto, ou ele tinha uma casa onde ele ficava. Ele falava que ele não gostava de ficar muito tempo num lugar só, porque ele sempre estava viajando, e ele tinha esse motorhome, que tinha tudo. Tinha TV, geladeira, cama e tudo mais. E ele ia viajar ali para as cidades vizinhas também, né, para visitar os hospitais e também alguns eventos. Então tem o relato de uma mulher hoje em dia, né, o nome dela é Dee. Na época ela tinha 14 anos e ela foi passar um final de semana na praia, que é na ilha de Jersey, até onde eu entendi, fica entre França e Inglaterra. E ela foi passar esse final de semana lá com a mãe, justamente porque ela tinha ido muito bem na escola e ela tava super feliz. E ela chegou lá com a mãe no restaurante do hotel e o Jimmy chegou lá. Então a mãe dela ficou em êxtase, todo mundo do lugar ficou em êxtase quando ele chegou e ele foi até a mesa delas. Ao chegar na mesa delas, ele disse que começou a elogiar muito ela e a mãe. Ele flertava com a mãe e elogiava a filha através da mãe. Ela disse que se sentiu um pouco estranha, mas ok, a mãe dela tava super feliz. E no dia seguinte, ela resolveu ir pra praia. Ela fez amizade com uma menina no hotel e as duas foram pra praia. E ao ir pra praia, elas avistaram o motorhome do Jimmy, ou seja, ele não estava no hotel, ele estava no motorhome. E viram que ele estava fora do motorhome, ele chegou perto delas, elas pediram fotos com ele aceitou e ela tirou essa foto com ele que vocês estão vendo aí. Ela achou bem estranho porque ele colocou a perna meio que no meio das pernas dela de uma maneira um pouco esquisita, que ela se sentiu desconfortável, mas na hora ali ela tirou as fotos e tudo mais. E ele perguntou se elas queriam entrar no motorhome e elas falaram que sim. A partir do momento que elas entraram, ela conta que ele fechou a porta e mudou completamente a feição e o jeito que ele falava com elas. Ele ficou muito grosseiro e muito nervoso. Ele pediu pra a outra menina sentar num sofá que tinha perto da entrada e colocou a Dee na frente dela. Eu não vou, como eu falei, ser explícita aqui e contar as coisas que aconteceram, mas é bem triste. Tem nos documentários que eu assisti, se vocês quiserem ver. Mas ela diz que ela nem entendia muito bem o que estava acontecendo. Ela não entendia se aquilo era uma coisa normal, se não era, porque ela nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Ela disse que só tentava não chorar muito e não vomitar. Ela achava que nunca ia sair dali e que ela não tem noção quanto tempo que ela ficou ali. Quando acabou, empurrou ela pro lado, assim, e ficou muito nervoso e começou a xingar muito. Ao mesmo tempo, ele começou a rir. E começou, obviamente, a fazer ameaças de não contar pra ninguém, que ninguém ia acreditar nelas e tudo mais. E mesmo depois disso tudo, ela saiu e ela não contou pra mãe. Ela ficava pensando o que ela fez de errado. É muito triste você pensar que a vítima se culpa, né? E se culpa até hoje, gente. Hoje ela é uma mulher feita, assim, acho que já nos seus quase 50, 60 anos. E ela se culpa porque ela acha, assim, ela fica pensando por que ela fez de errado. E ela disse que durante o feriado ela teve que ficar convivendo com o Jimmy ali, porque ele tava fazendo um evento. Então tinha paradas, né, de carros, era algum festival de flores, primavera, alguma coisa assim. E ele passava nos carros. E a mãe ficava acenando e ficava brava com ela, porque ela tava triste, porque ela tava com a cara emburrada, sendo que ela tinha acabado de ser abusada por essa pessoa. O que é inimaginável, né? Você pensar que o que acabou de acontecer com você, essa pessoa tá lá sendo ovacionada. É muito triste. Mas, gente, como eu falei, é sempre uma dualidade, né? Ele fazia isso aqui e aqui ele tava fazendo o quê? Ele estava recebendo do Palácio de Buckingham o seu OBE. OBE, o que é o OBE? É uma ordem de cavalaria britânica gratificando contribuições para as artes e ciências, trabalho com organizações de caridade e de assistência social e serviço público fora do serviço civil.
Então são cenas muito antagônicas, né? De um lado, o cara que tava fazendo aquilo com aquela menina no motorhome, e aqui ele recebendo uma condecoração no Palácio de Buckingham. E era isso, a vida dele era isso. Eram essas duas pessoas totalmente diferentes. Aqui, um ano depois que ele recebeu essa honraria, a mãe dele, Agnes, morreu. E ela tinha uma casinha numa cidade vizinha que ela dividia com ele, como eu falei, né? Ele sempre tinha várias casas, essa casa ele meio que dividia com ela. E ela morreu. Ele chamava ela de a Duquesa e falou, depois que ela morreu, ele falou que ela foi a única mulher que ele amou de verdade. Mas qual é o bizarrice que eu falei pra vocês que ia ter disso, né? Ele passou, gente, 5 dias com o caixão aberto da mãe dele na casa. Ele disse, nas palavras dele, né? Antigamente, eu tive que compartilhá-la com outras pessoas. Tivemos momentos maravilhosos quando ela estava morta. Ela era toda pra mim. Ou seja, gente... bem Norman Bates, né? Bem psicose. Ele ficou com o cadáver da mãe durante 5 dias. Ele falou que foi uma vigília, que não era uma vigília de um lado bizarro, mas sim de algo de despedida. A gente não sabe. Eu vi alguns profissionais psicólogos e tal falando que era um momento que a mãe dele estava vulnerável. E a mãe dele nunca foi vulnerável, por isso que ele não tinha tanto acesso a ela. Ela sempre foi mais fria com ele. Ela chegou a falar que ela não bateu nele o suficiente, por isso que se tornou o que ele era. Ela deu muito amor e daí ele se tornou o que ele era. Então também não sei se ela sabia de alguma coisa ou desconfiava, mas o que esse psicólogo disse é que realmente ela não era uma mulher vulnerável e ele não sabia lidar com mulheres fortes, né, assim. Então... ali ela tava vulnerável. E eu, assim, gente, eu não quero que a minha mente vá muito longe no que ele possa ter feito com o caixão da mãe lá, né? Mas, enfim, não foi dito nada. Isso é eu que tô pensando, né? Ele também, depois que a mãe morreu, nessa casa que eles moravam, ele ia lá várias vezes e lavava as roupas da mãe a seco. Deixou a casa exatamente como a mãe deixou durante anos e anos e anos. Ele não deixava... ninguém mexer e lavava as roupas da mãe. É muito, muito louco, né? Assim, pra você ver como o cara realmente não era muito bom da cabeça, né? Voltando aqui pro Top of the Pops, né? Os colegas que eu vi aqui relatos falavam que realmente ele era tratado como uma realeza. As pessoas... ele chegava na portaria, tinham pessoas que iam lá, funcionários que iam lá realmente pra ovacionar ele, pra dizer... olá, que bom que você chegou, sabe? Não era uma pessoa normal chegando na TV, ele era... e uma comitiva receber ele lá. Nessa época ele estava completamente fora de controle. É dito que ele cometeu 19 abusos no Top of the Pops ali dentro da BBC. E tem uma funcionária que trabalhou com ele na época, ela tinha 17 anos. Ela disse que ela fazia parte da equipe de figurino. E as pessoas que trabalhavam já há mais tempo lá falavam para as meninas mais novas não chegarem perto dele, não irem, por exemplo, fazer ele trocar de roupa e elas irem sozinhas. Elas sempre eram ditas para não ir perto dele. As maquiadoras que faziam a maquiagem dele diziam que não gostavam de estar perto dele, mas ela não tinha muita escolha, elas tinham que fazer a maquiagem. Então, assim, era sabido de alguma forma que ele era um cara estranho, assim como também era sabido que ele pedia para algumas pessoas ali dentro da BBC, normalmente as pessoas mais antigas, pedia para essas pessoas arranjarem meninas novas e bonitas para levar pro camarim. Quando eu falo novas, gente, não é menina 20 anos, é menina nova mesmo, tipo 15, 14... 16. Ela comenta assim que ele sempre chegava nessas meninas que eram o mais próximo que tinha de uma criança, sabe? Quando a menina ainda ela não se veste sozinha, é meio que a mãe que escolheu a roupa, ela tá nessa transição, era esse tipo de menina que ele realmente abordava. Eu vou colocar uma imagem pra vocês olharem aí de uma menina que tava na plateia do Top of the Pops. Claramente ele fez alguma coisa com ela, né? E na época ela reclamou com um funcionário da BBC, falando que ele colocou a mão na bunda dela, nesse momento que a gente tá vendo e que foi ao ar, pra TV aberta pra todo mundo ver. E a resposta do funcionário foi assim: não se preocupe, é o jeito dele tirar sarro, é o jeitão dele.
e morria ali. Pergunto pra vocês já imaginaram como é que ia ser isso hoje em dia na TV? Se isso acontece na TV, é na hora, na internet tá todo mundo falando, tá todo mundo com print, tá todo mundo com vídeo, tá todo mundo cancelando essa pessoa. Só que lá atrás não existia isso. O poder tava nas pessoas lá da TV. A gente que assistia não tinha poder nenhum. Existiam também denúncias da BBC, dentro da BBC, que não tinham relação com o Jimmy, que também eram abafadas. Então, assim, só pra vocês entenderem que a BBC era realmente algo muito poderoso, que conseguia abafar qualquer coisa. E também existiam denúncias do Jimmy fora da BBC, né? Ele levando menores de idade pro flat dele. Só que era aquela coisa, a polícia chegava lá, e daí, o que a gente vai fazer com você, hein, Jimmy? Você aprontando de novo, Jimmy? Era tipo meio isso, não faziam nada e acabava ali. E literalmente, gente, o Jimmy, ele tinha reuniões na casa dele às sextas de manhã com esse pessoal, com empresários, com donos de TV, com pessoas influentes, médicos, polícia, enfim, qualquer pessoa que você imaginar. Eles tinham essas reuniões nas sextas-feiras na casa dele, que era meio que uma reunião, assim, pra discutir assuntos, discutir as notícias. Então, assim, a gente já consegue imaginar o que eram discutidos nesses lugares, né? Eu fico imaginando, assim, que ele poderia ali olhar se ele tava cercado das pessoas certas, se tinha alguém que ele precisava tomar cuidado, ou se tinha alguém que ele precisaria lá persuadir de alguma maneira. Então, ele não tava sozinho nisso, né? Já dá pra perceber aqui toda essa rede de proteção que eu falei pra vocês. Mesmo com todos esses rumores, essas denúnciazinhas pequenas que apareciam, nada ia pra frente, nada era investigado. Bom, o próximo passo aqui dele na carreira foi o programa Jim Will Fix It, que é tipo assim, Jimmy conserta, o Jimmy faz, o Jimmy consegue. Que era um programa infantil. Sim, um programa infantil. Ele conseguiu um programa infantil. Basicamente, esse programa era um programa infantil onde as crianças escreviam cartas pra ele pedindo desejos. Pode ser qualquer coisa, desde conhecer alguém famoso, como andar de moto, eu quero viajar pra tal lugar, Teve uma criança que pediu, que tem no documentário, ele pediu que o sonho dele era levar a professora dele num jantar chique. Então era qualquer tipo de desejo, desde os mais simples até os mais caros. E ele fazia. Era o hype dos anos 80 a criança participar desse programa. Era como se fosse o show da Xuxa, eu acredito. Eu não sei, eu não consigo descrever aqui pra vocês qual celebridade, assim, que eu acho que a gente poderia comparar. Eu acho que ele é um mix de várias celebridades, assim, eu digo de importância, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não quero relacionar o nome dessas pessoas a esse cara. Mas eu acho que ele era um mix aí de Xuxa com Didi, sabe? Com essa coisa do beneficente, de subir no Cristo, essas coisas. Com o Silvio Santos, por ter tanto poder aí nas emissoras e tal, assim, sabe? Ele não era dono de emissora, mas era esse apresentador. E, assim, era uma junção, assim, de todas essas famas, mais ou menos, pra vocês entenderem. Nesse programa, ele recebia 250 mil cartas por ano. Era muita coisa, eles não conseguiam ler todas, assim, mas eles iam pegando aleatoriamente. O programa fez muito, muito sucesso. Quando a criança ia participar, ela ganhava uma medalha. Era isso, gente. Ele conseguiu mais um passo, assim, que era ser confiável e amado pelas crianças. Como você vai, né, desconfiar? Sendo que ele ama tanto as crianças, ele faz tanto bem para as crianças, além de ajudar os hospitais e tudo mais. Ele era uma pessoa muito boa. Ele era uma pessoa só fazia bem para as pessoas. E aqui, assim, como ele era muito influente, então ele conseguia muitas coisas. Por exemplo, teve uma menina que pediu que queria conhecer a Margaret Thatcher, que esse nome eu acredito que vocês saibam que ela foi a primeira-ministra, mas assim, na época ela não era ainda. E ele pensa tudo antes. Nessa época, qual era o objetivo dele? Que era conseguir o título de Sir da rainha, que é aquele título da cavalaria, né? Que você tem o Paul McCartney, tem, você sempre vai ser chamado de Sir. É a maior honraria, assim, que existe, né? E ele tinha esse objetivo muito claro. Então, ele começou a se relacionar com as pessoas da família real, né? E, enfim, era natural. Como eu falei, ele andava já
por todos esses meios dessas pessoas. E a Margaret Thatcher, na época, estava concorrendo à primeira-ministra. Ele encorajou, né? Ele defendeu essa candidatura dela. E quando ela conseguiu, obviamente, foi algo ali, tipo, uma troca de favores, né? Do tipo, olha, eu te ajudei. Nada era falado, gente. Isso eu quero que vocês entendam. É tudo uma coisa, assim, que ele usava dessa bondade, né, que ele tinha, do tipo, nossa, ele ajudava as instituições da Margaret Thatcher, escrevia bilhetinhos pra ela, falando que as pessoas que estavam com ele no hospital chamavam já ele de Sir e que amavam muito ela. Então ele vai construindo essa relação para que essas pessoas lembrem dele quando forem, né, indicar ele para o título de Sir. Era meio que isso. Ele continuava arrecadando milhões e milhões, e era realmente, gente, muitos milhões de libras para todas as instituições que ele passava, porque ele queria sempre estar relacionado com essas coisas muito grandiosas. Ele não fazia caridade aqui escondido, né, de comprar um negócio e levar e doar aqui escondido, não. Ele se envolvia com as coisas gigantescas, com as coisas que iam dar bastante publicidade pra ele, que a família real ia ver que ele tava fazendo, né, tudo isso em busca desse título que ele tinha, que ele queria, que era o de Sir. Em 1978, ele havia cometido pelo menos 150 estupros e agressões sexuais na enfermaria de Leeds, que eu comentei, na BBC e em Duncroft. E ninguém, absolutamente ninguém, investigava ele por nada. Teve uma pessoa que ousou falar de Jimmy Savile ao vivo, e foi o vocalista dos Sex Pistols, o Jimmy Rotten, acho que é assim que fala o nome dele, e ele falou isso aqui, ó. Jimmy Savile, I think he's a hypocrite. I bet he's into all kinds of seediness that we all know about but are not allowed to talk about. I know some rumours. I bet none of this will be allowed out. Então a gente vê assim que tinha algumas pessoas que desconfiavam, que sabiam, mas assim, na realidade, nenhuma pessoa tinha muita coragem de levar pra frente, né? Esse programa infantil ajudou a imagem dele ainda ficar mais intocável, né? E que ele continuasse aí por mais 30 anos cometendo abusos sem que ninguém tomasse nenhuma providência. Porque ele fazia tudo que ele achava que precisava fazer pra estar em evidência, assim, campanhas, por exemplo, pra usar o trem. Isso eu achei muito bizarro, gente. Ele fez uma campanha para as pessoas utilizarem o trem. Eu vi num desses documentários o depoimento de uma menina que foi abusada por ele dentro do trem. Então, assim, ele já não tinha mais medo. Ele já sabia que ele era intocável e que ninguém ia fazer nada e que ninguém denunciava. É um depoimento muito triste, assim, e ela se culpa até hoje porque ela disse que ela estava indo ao banheiro. E ela não deveria ter ido, acho que por um certo vagão, e ela foi, encontrou com ele, e ela disse que ela se culpa por ter ido nesse vagão, que ela estava no lugar errado, no trem. Então, sério, gente, não existe nada, assim, que vá apagar esse trauma da cabeça de uma pessoa que sofreu isso na adolescência, né? Ela também, ela disse que ela tinha 16, 17 anos, se eu não me engano. São coisas que vão marcar o resto da vida. Ela fugiu, ela foi pro Canadá, ela não quis mais saber da Grã-Bretanha, do Reino Unido, nada. E ela disse que teve vários casamentos fracassados e ela tem certeza que foi por causa disso, porque ela nunca conseguiu achar que aquilo era uma coisa normal. Bom, no início dos anos 80, ele iniciou a arrecadação e construção de um novo centro hospitalar de lesão na coluna para paraplégicos, dentro do hospital Stoke Mandeville, onde ele já era voluntário. O que aconteceu foi que ele era voluntário já nesse hospital e teve uma nevasca muito grande, um teto estava quase desabando em cima das pessoas que estavam acamadas e ligaram para ele, falaram, ó, você precisa ajudar a gente. E foi aí que ele falou, opa, mais uma chance de eu, né, erguer o meu ego, de eu ficar em evidência, vamos fazer uma arrecadação. E foi para esse hospital que ele, acho que foi a maior arrecadação, assim, que envolveu o país inteiro. E a meta dele era de 10 milhões de libras. E ele conseguiu, gente, eu já adianto pra vocês que ele conseguiu. Então, no hospital, assim como nos outros, ele era visto como uma pessoa de confiança, ele sempre estava no meio dos pacientes, ele também era maqueiro, porteiro, assim como nos outros, era um padrão, né? E nesse hospital ele tinha o próprio quarto e com banheiro.
dentro do hospital, assim, o que pra mim é absurdo, né? Além de ele ter todo o acesso, ele ainda vai morar dentro do hospital. Só que as pessoas tinham ele como realmente um santo, assim, do tipo que ele iria consertar tudo, né? Assim como dizia o programa dele, né? Jimmy will fix it. Ele ia consertar tudo, então ele tava ali por uma boa causa e eles eram gratos por ele estar ali. Tem uma moça que ela não deu o nome dela no documentário que eu assisti, o que é curioso porque ela aparece no documentário, mas ela disse que não queria dizer o nome. Mas ela trabalhava nesse hospital como voluntária na parte ali mais social, mas como seria uma assessoria de imprensa hoje em dia. Ela recebia as pessoas que iam fazer doação pro hospital, ela comunicava ali entre as pessoas que estavam chegando no hospital pra conversar com o Jimmy, e ela era nova, ela tinha 17 anos, e ela gostava de tirar fotos, ela tirava foto dos eventos e tudo mais, ela tirava muitas fotos com ele também, os dois juntos. Um dia ela tava com uma câmera nova, ela queria tirar uma foto dele, e ele chamou pra tirar foto de roupa dentro do banheiro. Ele falou, vamos tirar uma foto engraçada aqui dentro da banheira, e ela lembra que ele tava com uma camiseta escrito instrutor sexual, a primeira aula é de graça, né, em inglês. Tirou a foto dele, ele ofereceu pra ela um chá e quando ela percebeu ele tava em cima dela, enfim, né, já sabemos o que aconteceu. Ela disse que no final ele ainda falou que ele tava esperando por aquele momento por muito tempo e ainda falou assim, não foi tão ruim assim, né. Ai, gente, sério, me dói assim o coração de pensar o que essas meninas passavam, ainda mais ela, porque ela disse que ela via ele como um tio, como uma pessoa de confiança, ela era muito feliz de estar trabalhando com ele, ajudando as pessoas, e ele fazer isso, né? É dito que nesse hospital de Stoke Mandeville, ele abusou de 60 pessoas, a mais nova com 8 anos. E no documentário da Netflix também tem um depoimento de uma moça que foi abusada, que na época ela era uma criança, foi abusada dentro da capela que ficava dentro do hospital. E ela foi abusada várias vezes por ele, ela era uma vítima recorrente. E é muito triste, gente, é muito triste ver. Ela conta que ela ia cada vez mais com mais roupa pra missa de domingo, que era onde ela tinha que encontrar com ele. Eu só não entendi se ela estava internada nesse hospital ou se era comum ela ir nessa capela do hospital, mas ela ia com a mãe e ela disse que nunca percebiam e ela foi abusada várias vezes. Então ela fala que ela ia cada vez mais vestida, com mais roupa. Ela disse que colocava 3, 4 calcinhas. Ela nunca tinha menstruado ainda na vida e ela colocou absorventes internos, né, o OB, pra tentar dificultar o acesso que ele tinha nela. Então, assim, é muito triste. E ela disse que era dentro da capela e as pessoas sempre estavam de costas pra ela. Ela não podia gritar porque ele tinha um jeito de fazer ela não gritar, né. Ela se culpa porque ela fala que ela deveria ter gritado, que ela deveria ter sido corajosa, e ela achava que ela era a única, né, que só tinha acontecido com ela, então ela achava que não ia adiantar também falar, mas ela se culpou durante muito tempo, e por que ela não falou nada, né, por que ela não fez nada, e que ela era uma pessoa ruim por isso, porque as outras pessoas provavelmente fariam alguma coisa e ela não fez. Eu gosto de comentar essas coisas aqui, acho importante comentar essas coisas, pra gente ver o dano que causa nas pessoas. Eu vejo muitos vídeos de true crime, gente, e vocês devem estar percebendo, se vocês já estão aqui comigo até agora, eu não quero fazer vídeos de true crime narrados como se fosse uma notícia, como se fosse algo frio. Eu gosto de comentar, eu gosto de expor um pouco da minha opinião e das coisas que eu sinto, né? Não que eu seja especialista em nada, mas das coisas que eu sinto. E eu acho muito triste isso, eu acho que a gente tem que falar do que isso causa nas pessoas, porque às vezes a gente assiste tanta coisa que tá nesse mundo do true crime aí, que a gente acaba achando uma coisa meio que passando reto por cima disso, e a gente tem que parar e pensar os danos que isso causa. Lembrando que ele tava nesse hospital, ele já era voluntário, mas ele tava fazendo arrecadações, que a meta era de 10 milhões de libras, e 3 anos depois ele conseguiu esses 10 milhões. Então a obra durou 3 anos e ele conseguiu esses 10 milhões. E as pessoas que estavam nessa inauguração eram o Príncipe Charles e a Princesa Diana. É dito que a Princesa Diana foi de última hora, ela se interessou e resolveu ir. E foi várias vezes posteriormente lá nesse hospital sozinha. E tinha um relacionamento com o Jimmy, eles ficavam sozinhos, assim, normal, como amigos. A relação que ele tinha com a família real era algo muito normal. A moça que eu falei aqui que
trabalhou com ele, ela disse que estava nessa inauguração e disse que doeu muito nela ver o cara que abusou dela estar ali, né, com o Príncipe Charles, com a Princesa Diana, que parecia algo surreal e que ela não foi mais, ela não voltou mais pro hospital depois da inauguração da nova área. Falando aqui da família real, ele tinha uma relação muito, muito próxima com a família real. Ele era, assim, uma espécie de conselheiro do Príncipe Charles. Eles escreviam muitas cartas um pro outro. O Príncipe Charles perguntava o que ele deveria fazer em certas situações, como ele deveria conduzir um discurso, quais eram os lugares que ele deveria visitar com a família real. Então eles eram realmente, era uma relação de amizade. Como eu falei, a Princesa Diana ia lá visitar sozinha, ficava com ele lá, era algo normal. Tem uma cena muito icônica que ele se vestiu de porteiro, digamos assim, motorista da rainha. E recebeu ela, acho que era num teatro, uma ópera, alguma coisa assim. Vocês estão vendo a cena aí. Então era isso, assim, as pessoas amavam isso nele, né? Porque ele tinha essa relação com a família real, mas ele fazia parecer tão normal e ele era capaz de ser cômico dentro desse cenário ali da família real. Então, nossa, ele era muito ovacionado por essas coisas. Inclusive, uma curiosidade, né, porque eu vi essa cena e eu, obviamente, fui ver se o The Crown tinha reproduzido essa cena, e eu li que o pessoal da série falou que não vai fazer essa cena, né, não fez essa cena justamente para não dar uma segunda chance de holofote pro Jimmy. Então, eles simplesmente cortaram e não reproduziram essa cena que foi, na época, muito famosa. Inclusive, gente, ele participou de aconselhamentos no relacionamento do Príncipe Charles com a Princesa Diana. Ele escrevia conselhos quando eles passavam por certas turbulências no relacionamento. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? É muito, muito complexo. Nessa época, ele já tinha sido indicado algumas vezes pro título de Sir, mas sempre era negado porque existiam esses rumorezinhos da vida estranha que ele levava. Mais um detalhe, né, que eu quero que vocês prestem atenção. Se a família real já tinha essa pequena faísca, né, por que não foram investigar? Por que era só assim, não, a gente não vai dar esse título dele de Sir, mas assim, vamos procurar pra ver se tem alguma coisa, então, já que a gente tá achando que tem? Não foi feito. Não faziam nada. Em 1987, novamente o nome dele surgiu para esse título de Sir, e agora pelo Príncipe Charles, porque ele foi nomeado, gente, é muito absurdo. Jimmy Savile foi nomeado sem ter nenhuma qualificação profissional, nem nada, para uma força-tarefa no hospital de Broadmoor. Esse hospital de Broadmoor, ele é um dos maiores hospitais psiquiátricos de alta segurança, que abriga muitos assassinos perigosíssimos, serial killers e tudo mais. E também pessoas, assim, né, que tem problemas psicológicos que não vão pra cadeia, que vão ficar ali. Só que ele é um presídio de segurança máxima. Por que ele foi chamado lá? Pra melhorar as condições do hospital. Então, assim, ele tava lá pra ouvir as pessoas que trabalhavam lá, ouvir os pacientes, ouvir... Ele tem foto com um serial killer super famoso da época, como se fosse, assim, uma coisa super normal. Ou seja, ele estava em todos os lugares. Essa praga do Jimmy Savile estava em todos os lugares. Ele virou realmente uma espécie, assim, de um presidente honorário do hospital. E ele tinha uma casa anexa ao hospital, onde ele morava lá, praticamente. Era isso, assim. Ele levou a TV pra dentro do hospital, porque ele tava televisionando tudo que ele tava fazendo lá dentro, porque ele falava que ele era um Jimmy Will Fix It, que era o programa lá das crianças, só que ali no hospital. Ele iria consertar o hospital. E alguns profissionais que trabalhavam diretamente com alguns pacientes chegaram a reclamar sobre ele, que achavam estranha a conduta dele, mas nunca eram levados a sério, nunca levavam pra frente, sempre eram desencorajados a continuar a reclamação, né? Porque o que importava pro pessoal do hospital? Não importava a fama dele de pedófilo, abusador, e sim a fama que ele já tinha arrecadado nessa altura do campeonato mais de 30 milhões de libras pro hospital Stoke Mandeville, que é aquele que eu falei pra vocês agora há pouco, né? Então era essa fama que importava. Nesse hospital, ele assediava meninas de idade de 16 a 17 anos, mais ou menos, que eram admitidas no hospital na época. Elas ficavam numa ala especial, essas meninas, e assim, era meio que sabido que elas estavam ali pra servir o Jimmy, pra que ele quisesse fazer com elas.
E teve uma enfermeira nessa época que falou que ia reportar ele, e ele simplesmente riu da cara dela. É dito que nessa época 11 pessoas, 3 delas crianças, foram abusadas em Broadmoor, algumas repetidamente devido ao acesso que ele tinha dentro do hospital. Bom, em 1990, duas coisas absurdas aconteceram que vocês vão ver agora. Uma é que realmente ele ganhou o título de Sir. Então o nome dele ficou Sir James Savile OBE. Esse OBE é aquela outra condecoração que ele tinha recebido anteriormente. Ele diz que ele recebeu esse título como uma espécie de alívio, para tipo as pessoas verem que os rumores que falavam dele não tinha nada a ver. Lembrando que existiam os rumores, mas nunca era investigado. E nessa época ele conseguiu uma audiência com o Papa. O Papa João Paulo II honrou Savile com o título de Cavaleiro Papal. Essa é considerada uma das maiores honras que um Papa pode conceder a uma pessoa. E ao mesmo tempo que ele recebia essas duas honrarias aqui, duas mulheres aqui chegaram a denunciar e ir num jornal falar que queriam falar o que elas tinham passado em Duncroft, aquela outra escola para as meninas. O testemunho delas dizia mais ou menos a história que eu já falei aqui para vocês, que ele levava elas para passear. Às vezes elas já estavam um pouco medicadas, drogadas, né? Oferecia presentes, enfim, levavam elas às vezes para uma área de floresta e abusavam delas sexualmente. Ambas, na época, menores de idade. Mas, de repente, elas ficaram com medo, elas desistiram, justamente porque elas achavam que elas não tinham força suficiente para continuar, porque elas viam que ele estava recebendo condecoração do Papa, era amigo da Lady Di e do Príncipe Charles, estava com a família real, arrecadava milhões e era super famoso, super celebridade, então elas viam que elas não tinham como competir com aquilo e que ninguém ia acreditar nelas. Vocês conseguem entender todo o pano de fundo que ele fez? Todas as pessoas que ele conseguiu aqui juntar numa rede para poder fazer todas essas coisas horríveis que ele fazia, justamente para dar esse resultado de que essas pessoas, se fossem reclamar, ou não tivessem coragem, ou se reclamassem, não fosse pra frente porque ele estava protegido. Essas duas mulheres acabaram enlouquecendo, literalmente, e assim, foram deixadas pra lá, né, essas acusações que elas fizeram foram desacreditadas. E é aqui que eu penso, né, se às vezes a mulher aqui, uma mulher normal, nos dias de hoje, ela é desacreditada que foi abusada pelo Zé da esquina. Imagina essas meninas, na década ali de 90 ou até antes, falarem que foram abusadas por Jimmy Savile. Nessa época, nos anos 90, o Jimmy tinha relações beneficentes com mais de 50 hospitais e lares infantis. E assim, aqui eu preciso descrever uma cena que tem no documentário da Netflix, mais uma vez, se eu conseguir, vocês vão estar vendo aí, que é a cena onde o menino entrega o desenho que ele fez dele, né, pra ele mesmo, e o desenho é absolutamente amedrontador, e o jeito que a criança fala é horrível. Eu fiquei muito apavorada quando eu vi essa cena, porque você vê que a menina, eu não sei se é uma menina ou um menino, mas é uma criança, está ali, ela tá provavelmente dopada, porque ela deve estar passando por algum tratamento psicológico, e era essas pessoas que ele abusava. Essas pessoas. Gente, é muito louco pensar que aqui a gente já tá na década de 90, isso começou na década de 50, e vai mais pra frente. Bom, eu não vou entrar aqui, gente, na cronologia correta dos programas dele, eu quero deixar claro aqui que ele sempre estava em evidência, ele sempre estava participando e apresentando de programas. As pessoas tentavam avançar um pouco nessa época e tentar perguntar um pouco da vida pessoal dele, porque as pessoas queriam saber, mas ele sempre se blindava. Existe uma entrevista muito famosa que ele deu num programa que se chamava This Is Your Life, nos anos 90, né? Ele ficou muito desconfortável porque o cara começou a insistir. E assim, cada hora que ele sentia que ele estava sendo pressionado, ele fazia alguma coisa. Então, teve uma hora, por exemplo, que ele tira uma banana. Ele tira essa banana e começa a mascar a banana e abrir a banana. Ou seja, tirar a atenção da pergunta que acabou de ser feita e parar ali, né? Parar na esquisitice dele. Era isso que ele fazia com maestria. E realmente ele conseguia, porque nessa entrevista o cara não conseguiu tirar nada dele. Mas você sente, assim, quando você assiste a entrevista, você sente que ele tá incomodado, que o cara pega em alguns pontos que pra ele fica difícil, assim, de ele fugir, mas ele consegue. Ou ele tira uma banana, ou ele acende o charuto, ou ele muda de assunto, ou ele faz uma piada. Em 98, olha só,
Isso já pulando aqui, ó, quase anos 2000, gente. Olha quantos anos esse cara tava em evidência e fazendo tudo que ele fazia. Em 98 chegou uma carta anônima para a polícia de Londres, falando tudo o que o Jimmy fazia, basicamente, assim, denunciando tudo que ele fazia e pedindo para a polícia tomar alguma providência. Só que o que aconteceu? O Jimmy morava em Leeds e essa carta foi daí para a polícia de Leeds investigar. Simplesmente não foi investigada, porque já sabemos aqui que ele tinha uma relação com a polícia de Leeds, né, muito estreita, que era a cidade onde ele morava, e simplesmente essa carta nunca foi investigada e foi arquivada. Nunca ninguém deu a mínima bola para essa carta. Nunca se soube quem mandou essa carta, mas essa pessoa ela chega a dizer que a polícia tem tudo para desvendar e que dependia deles querer deixar as crianças e menores de idade continuarem sofrendo na mão do Jimmy. E mesmo assim, ninguém fez nada. Nos anos 2000, ele já era assim aquela entidade mais velha, né? Que participava dos programas, ele foi no Big Brother da época. Ele era chamado, foi nessa época que ele foi chamado também pra terminar lá o programa Top of the Pops, que eu comentei com vocês, então ele já tava bem mais velho, já com seus 70 e poucos anos, mas ele era sempre visto e ele ainda era muito amado, ele era muito idolatrado. É a mesma coisa, como eu falei, assim, por exemplo, se o Didi aparece no Big Brother hoje em dia, seria essa comoção, assim, muitas pessoas que eram ligadas com ele durante a época dos Trapalhões e tal, assim, iam achar o máximo, porque o Didi é o máximo na rede social, sabe, essas coisas assim. De novo, eu não quero associar uma pessoa com a outra, mas só pra vocês terem uma noção do que seria mais ou menos, né? Que eu acho que até o Jimmy era mais. Eu acho que era uma coisa maior. Bom, aqui em 2009, agora a gente tá chegando mais pertinho aqui da gente, né? Dos anos que a gente tá. Em 2009 ocorreu a única investigação que é sabida em cima do Jimmy Savile, porque 3 mulheres resolveram denunciar. E aí a polícia foi entrevistar ele. E nessa entrevista, ele tinha 82 anos nessa época. Ele ficou extremamente brabo. É a única entrevista que existe um registro que ele fala sobre isso. E obviamente ele nega. Ele fala que existiram 5 pessoas que acusaram ele de abusar de menores. E essas 5 pessoas ele processou. E daí as pessoas acabavam desistindo. Então ele falava que essas pessoas estavam ali só pra isso mesmo, pra chamar atenção e pra tentar tirar dinheiro deles. Só que não iam conseguir, porque aí ele fala abertamente nessa entrevista que é por isso que ele tem conexão com várias pessoas e conversa sempre, tá sempre antenado aí com vários grupos que ajudam ele nesse caso, para proteger ele dessas pessoas que queriam tirar o dinheiro dele. Isso era o que ele dizia, né? No fim das contas, essas pessoas que começaram essa investigação também, assim, não foi levado pra frente porque falaram que não tinham provas suficientes e... Enfim, a única investigação que um dia fizeram com ele em 2009 não foi pra frente. Bom, Jimmy Savile faleceu em outubro de 2011, ele estava há 2 dias de fazer 85 anos e ele morreu em casa. A morte não foi suspeita, porque ele já estava com a saúde bem debilitada. E é assim que ele terminou a vida dele, impune. Ele ficou 60 anos abusando de pessoas sem que nada acontecesse com ele, em todos esses lugares, hospitais, escolas, orfanatos, e na BBC, nas televisões, lugares que ele passava, e nunca aconteceu nada com ele, ele morreu. O funeral dele foi gigantesco, as pessoas seguiram por várias, carreatas, e muitas pessoas seguindo o caixão dele. Ele teve todas as honrarias possíveis, foi um funeral bem cristão, as pessoas estavam muito tristes, foi tudo muito televisionado, então era como se fosse um funeral real. Tamanha era a grandiosidade de Jimmy Savile. Todos estavam se despedindo de um personagem que fez parte da vida deles durante muitos anos. Teve pessoas que cresceram vendo o Jimmy, né, até ficar velhos, afinal foram 60 anos aí que ele ficou no ar. E as pessoas ficaram muito tristes com isso, né, ter que se despedir desse personagem que fez parte da vida delas.
Ele fez alguns pedidos na hora antes de morrer. Ele falou que ele queria ser enterrado num caixão a 45 graus, porque ele queria ver o mar. E pediu para ser enterrado com as joias. E na lápide dele, além de alguns textos que tinha a frase: "Foi bom enquanto durou". Sim, gente, é isso que eu falei das frases da Netflix, né? Assistam para vocês verem o quanto ele falava de coisas que queriam dizer coisas que na época ninguém viu e que hoje fazem todo o sentido do mundo, assim. Enquanto a nação britânica chorava a morte dele, o programa Newsnight da BBC, com o produtor Marion Jones, ele começou uma investigação porque ele suspeitava que existia uma história escondida por anos. Como ele suspeitava? Gente, tudo nessa vida tem um porquê, né? A tia desse produtor, ela era presidente, ela dirigia a escola Duncroft, aquela que eu falei pra vocês das meninas. E ela levava ele lá. Ele ia visitar essa escola também desde pequeno, com 6, 7 anos, mas ele lembra que quando ele tinha 15, 16, era a época que o Jimmy ia lá visitar. E era normal as celebridades irem lá visitar, era normal que eles fossem lá para arrecadar, fazer campanhas para essa escola. Então, várias celebridades estavam lá, esportistas e pessoas importantes. Só que o que ele percebia é que o Jimmy sempre voltava vários dias. E as outras celebridades, elas estavam ali sempre em eventos específicos para aquilo. E ele diz que ele já tinha 16 anos, então acho que ele já reparava, né? Ele achava estranho que o Jimmy saía com as garotas atrás no carro, assim, e ele percebia que as garotas às vezes estavam um pouco drogadas. E aquilo ficou na cabeça dele, né? Durante todos esses anos. Depois ele virou jornalista e aquilo era algo assim que tinha na mente dele que algo não estava certo. E daí, conforme foram passando os anos, já aqui nessa época, né? Que foi mais ou menos nos anos 2000 que ele começou com essa desconfiança, o Jimmy ainda estava vivo, né? Teve aquela investigação que eu falei pra vocês, de 2009, então, assim, foi falado e ele o tempo inteiro pesquisava sobre isso. Como estavam surgindo ali as redes sociais, e tinha uma rede social que existia lá na época, que agora eu não lembro o nome, eu vou colocar aqui pra vocês verem, agora eu não tô conseguindo lembrar o nome, eu não anotei, mas ele pesquisava nessas redes sociais sobre Duncroft, pra ver se alguém tava falando sobre aquilo, se alguém tava comentando sobre alguma coisa, e ele via os comentários nos fóruns sobre as investigações que estavam acontecendo, como eu falei ali pra vocês na época de 2009, e rumores que tinham sobre o Jimmy, ele achava nos fóruns. Então ele começou a ver que existia alguma coisa ali, e começou a pesquisar, e ele deu de cara com uma biografia na internet da Karen Wand, eu acho que esse é o nome dela. Karen Ward, na web, assim, ele achou essa biografia e ela relatava exatamente o que acontecia na vida dela quando ela estava em Duncroft. Ela era uma das meninas que estava lá. E no livro ela falava sobre JS. O JS nos levou a passear, o JS fez isso e o JS é o Jimmy Savile. Inclusive, era na placa do carro dele, tava sempre JS. Quando ele leu essa biografia da Karen, ele foi atrás dela, né, pra ver qual era a veracidade daquilo, e eles conseguiram achar a Karen na plateia do Jimmy Savile, o que provava o que ela falava de ele oferecer, de levar elas pra TV em troca de favores sexuais, porque ela estava lá. Então, assim, provava a ligação entre eles, né? Então, ele começou a ligar esses pontos, né? Os rumores nos fóruns, as pessoas falando aqui na internet, quando ele deu de cara com essa autobiografia. E ele levou pra BBC, falando, olha, temos alguma coisa aqui, quero continuar, vamos lá, né? Só que, obviamente, mesmo depois de morto, chegou uma hora que a BBC falou assim, não queremos isso, esse programa não vai pro ar. E no lugar disso, o que eles fizeram? Eles colocaram um tributo ao Jimmy Savile. This is the story of Jimmy's remarkable life. As it happened. Now then. Então, 12 meses, mais ou menos, depois da morte de Jimmy Savile, o documentário que foi negado pela BBC foi ao ar pela It TV, expondo todo o lado obscuro do Jimmy Savile. Inclusive, expondo bem claramente que um dos locais que ele usava para abusar das pessoas era dentro da BBC. Da noite pro dia,
o anjo virou o diabo, né, gente? E assim, eu fico imaginando como que deve ter sido para as pessoas que achavam que eram as únicas abusadas verem que tava começando a descobrirem o que ele fazia e que elas não eram as únicas e que tinham muito mais pessoas que passaram pelo que elas passaram. Deve ter sido algo assim muito forte para essas pessoas e também para as pessoas que sempre acreditaram na credibilidade dele, né? Na Netflix até aparece que tem pessoas que nem quiseram saber, assim, e continuam acreditando que ele era uma pessoa boa. E o que eu vi no documentário da Netflix também é que muitas pessoas não tinham coragem de falar, né? Não queriam ligar pro produtor, não queriam se encontrar com o produtor porque tinham medo, porque elas dificilmente acreditavam, né, que uma pessoa poderia fazer algo por elas, e acho que também a questão de confiança que elas deviam ter era muito abalada também. Então foi muito difícil para esse produtor conseguir algumas pessoas para levar isso adiante, mas ele conseguiu. E assim, o que veio depois foi um efeito manada, né? Cada dia aumentava e mais as denúncias contra ele. Os números, gente, são absurdos. Agora eu vou entrar aqui um pouquinho na conclusão já, para vocês verem o que tudo isso causou, né? Cada hora que eu ia pesquisando tinham números diferentes, mas acredito que o número mais recorrente que eu vi nas pesquisas foram mais de 450 pessoas abusadas nesses anos e 328 eram crianças. Essas 400 pessoas, mais de 450 pessoas, foram, assim, as que realmente foi investigado, que levou-se pra frente, né? Porque de denúncias são 589, já passaram de 589. E as vítimas que ele fez tinham entre 5 e 75 anos, entre homens e mulheres. No total são 214 crimes, tipos de crimes, em 28 forças policiais entre 1955 e 2009. A última ali foi... que tem assim registrado, foi 2009. Ele morreu em 2011 e nessa época que ele morreu, ele ainda passava pelos hospitais, ele ainda tinha casa nos hospitais, quarto nos hospitais. Em 2014, a lápide dele foi removida e o corpo dele foi exumado e cremado, porque, obviamente, né, a população se revoltou e eles fizeram isso na calada da noite, sem imprensa, sem nada, e eu acredito até que seja por isso, assim, pra não dar mais visibilidade pra nada, né. A coroa, nessa época, pediu desculpas, a coroa que é a família real, né, aquela instituição, né, pediu desculpas por não ter feito o que deveria em 2009, quando teve a chance de puni-lo quando estava vivo. O caso do Jimmy Savile mudou também como as pessoas viam as celebridades. Aliás, muitas celebridades que rodeavam ali também foram investigadas e várias foram condenadas. É muito claro ver que ele construiu uma vida, assim, para ter acesso a essas pessoas mais vulneráveis de uma forma abundante, a gente pode dizer, porque, gente, foram muitas pessoas. E assim, tenham em mente que, vamos ver aqui dessas 589 pessoas que denunciaram, né? E tantas outras que não denunciaram. Tantas outras que, de repente, nem conseguiram entender o que aconteceu com elas, nem conseguiram saber se foram abusadas ou não, porque lembrando que ele estava em hospitais, onde pessoas ficam inconscientes, dopadas, vulneráveis, doentes, sabe? Às vezes nem sabe que foi feito alguma coisa com elas. Descobriu-se que ele agrediu vítimas nos hospitais do NHS. NHS é como se fosse o SUS de lá, tá? E ao longo de várias décadas, né? Incluindo a enfermaria de Leeds, que eu falei pra vocês, onde 60 pessoas, como eu falei lá, incluindo funcionários e pacientes, afirmam terem sido abusados por ele. Em 2015, outro relatório saiu referente ao hospital de Stoke Mandeville, que é aquele que eu falei que ele reformou, né? Que ele arrecadou muito dinheiro para esse hospital. Descobriu que ele havia abusado sexualmente de mais de 50 pessoas lá, incluindo funcionários, pacientes e visitantes. E na época foram feitas cerca de 10 reclamações e nenhuma foi investigada. Teve um relatório também que saiu em 2016, porque assim, para vocês entenderem, né, as denúncias saíram ali em 2012, mais ou menos, e aí começaram, né, se fazer várias investigações e as pessoas iam aparecendo e iam se fazendo vários relatórios. Eu tô lendo alguns aqui pra gente concluir mais ou menos, pra vocês entenderem os números. O relatório foi feito
descobrindo que a equipe da BBC perdeu inúmeras oportunidades de deter Jimmy Savile, e esse relatório identifica 72 pessoas que foram vítimas de crimes sexuais enquanto ele trabalhava na BBC, sendo a mais jovem de 10 anos. Eles conseguiram descobrir que o primeiro incidente relatado foi o estupro de uma menina de 13 anos nos estúdios da Lime Grove em 1959, e a última foi em 2006, na última gravação de Top of the Pops. Ou seja, nessa gravação que vocês viram que ele tava fechando o programa, que vocês viram que ele tava bem velhinho, ali é o último estupro relatado. A revisão constatou que a má conduta havia sido cometida em praticamente todas as instalações da BBC em que ele trabalhava, e disse que alguns funcionários da BBC estavam cientes das reclamações, mas não passaram as informações para a alta administração devido à cultura do não reclamar. Concluindo aqui, eu sei que ficou bem grande esse caso, mas é que eu queria que vocês entendessem a extensão, né? É difícil a gente falar de um caso de 60 anos num vídeo curto, e eu não queria ser muito superficial. É incrível realmente você ver aonde vai, o que ele construiu para poder fazer o que ele fazia, né? E na Netflix eles dão um tom assim de que ele era muito cristão e realmente ele era muito temente a Deus, e que às vezes ele falava que quando ele chegasse lá no juízo final, né, no dia do julgamento, nos portões dourados, ele poderia mostrar tudo que ele fez de bom para todas as pessoas que ele mudou a vida, e isso ia sobressair todas as coisas que ele fazia de ruim. Então, assim, quanto mais coisas ruins ele fazia na vida, mais coisas boas ele queria fazer, para meio que compensar, porque realmente ele era uma pessoa muito temente a Deus. O que é um absurdo eu falando isso aqui, né? Mas para vocês entenderem como funcionava a cabeça dele. O que é muito louco, assim, porque obviamente ele era um doente, né? E ele tentava justificar algumas coisas que ele fazia. Mas pra mim é muito claro, assim, que ele usou de pessoas pra construir uma imagem pra ele poder abusar dessas pessoas sem que ninguém falasse nada. E foi levando a vida assim quando ele viu que as pessoas realmente não ligavam pro que ele tava fazendo atrás das câmeras. Quando ele viu que as pessoas iam ali só até a parte da fama e não queriam mais saber dele, tanto que ele não se relacionava com ninguém, né? Eu não sei, assim, na Netflix eu fiquei com aquela impressão que ele tinha duas personalidades que brigavam dentro dele, no sentido de, nossa, eu faço tanto mal, então esse meu lado aqui vai fazer muito bem, muito bem, muito bem. Mas depois que eu comecei a pesquisar, eu acho que não é muito assim. Eu achei que a Netflix meio que quis tentar dar uma... Não sei esse lado pra eles, assim, pra ele, mas eu acho que não é muito isso, não. Eu acho que ele realmente era um doente e uma pessoa, assim, que infelizmente não pagou em vida. Ele não teve nenhuma consequência do que ele fez. Ele morreu ídolo, ele morreu ovacionado por todo mundo, querido e amado por muitas pessoas. Talvez seja um pouco complexa pra gente entender aqui na nossa visão aqui de Brasil, né? Mas ele realmente foi uma pessoa influentíssima durante 60 anos, ele fez parte da história britânica. Então, gente, é isso pro primeiro vídeo deste canalzinho aqui, que eu espero que dê certo. O Jimmy Savile foi um vídeo longo, mas eu realmente pretendo trazer vídeos com bastante detalhes, eu não gosto de ser muito superficial aqui nos casos, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem os comentários aqui o que vocês acharam desse caso absurdo, se vocês já conheciam, e assistam os documentários que eu vou colocar aqui embaixo, caso vocês queiram saber mais detalhes, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo, e não se esqueçam de se inscrever, né? É isso. Tchau!